seja bem-vindo à aula de Inglês Instrumental para Técnico de Segurança do Trabalho. Lembrando, meu nome é Clarissa Barros e eu sou professora para essa matéria. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre mais uma técnica de leitura e compreensão de texto. Essa técnica é chamada de prediction, certo? Então, vamos entender o que significa prediction. A predição, ou em inglês prediction, significa que ela é uma atividade de pré-leitura, na qual se é levado a deduzir o conteúdo de um texto. Por exemplo, ao ver uma foto, uma manchete, ou um título e subtítulo, né? A gente pode prever qual o assunto da matéria. Com isso, o leitor será estimulado a ler ou não. Então, olhando todas as linguagens, ao texto, ao título, às figuras, a gente consegue prever aquilo que a gente vai fazer ou vai ler. A predição pode ser feita através de elementos como: o primeiro deles é o conhecimento prévio sobre o tema. Então você, cara aluno, traz do seu conhecimento prévio, do seu conhecimento, do seu background, aquele conhecimento sobre determinada matéria em português. E aí você vai transferir esse conhecimento, esse seu histórico com aquela matéria, para o inglês. Vamos lá. Também conhecido como background knowledge. Se você teve algum contato com o tema do texto, com certeza terá mais facilidade na sua leitura, ok? Quanto mais cultura geral tiver o leitor, mais fácil será a predição. Só que para isso, o melhor remédio é o hábito da leitura. Quanto mais exposição, quanto mais contexto, mais experiências você tiver dentro do âmbito da leitura, mais fácil vai ser para você reconhecer o que você está lendo naquele momento. Então, o melhor remédio é o hábito da leitura. Procure ler e conhecer os principais temas que você julgue cair na sua prova ou, no caso, na sua matéria de técnico de segurança do trabalho. Não só em inglês, mas também em outras áreas. Isso ajuda muito a fazer a predição. O segundo elemento que a gente precisa entender é o contexto semântico. O que isso quer dizer? São palavras que têm ideias relacionadas, como, por exemplo, escola, livro, aluno, cadeira, professor, etc. Eles estão dentro de um mesmo contexto semântico, ou seja, que é o contexto da escola, o contexto do aprender. Funciona como uma tempestade de palavras. Em qualquer assunto abordado do texto, é fundamental que você perceba alguns vocábulos que estão relacionados entre si, a fim de que você possa compreender a mensagem com mais rapidez. Então, se você entende esse conjunto semântico, esse contexto semântico, vai ficar muito mais fácil para você fazer a predição também. Então, olha só, vamos colocar um pouquinho em exercício a predição. Eu quero que você olhe essa tirinha do Garfield. A gente tirou todos os diálogos dela. Então, tem duas perguntas que a gente vai fazer para você focar a sua predição. A primeira é: qual o conteúdo do diálogo entre o Garfield e o seu dono? E a segunda pergunta é: qual o motivo da reação do John ao último quadrinho? Certo? Eu vou te dar um minutinho aí para você dar uma analisada e pensar. Analisando, o que você conseguiu entender fazendo a predição aqui? Então, vou colocar agora junto com os diálogos do Garfield e do seu dono. Então, olha lá, a gente vê no primeiro quadrinho que o Garfield está bebendo alguma coisa. Pode ser um chá, pode ser um café, certo? Essa é a nossa análise aqui. Aí você tem o dono falando: "Hey, you brewed a new pot." Ei, você fez um novo bule, você preparou um novo bule. Aí o Garfield olha pra ele com desprezo, ele dá o golinho. Nah. Aí o dono pergunta pra ele: "Want some?" Você quer um pouquinho? Ele fala: "Né." Aí ele pensa: "Too weak for me." Muito fraquinho pra mim. E aí você vê a carinha do dono, certo? O café é muito forte e ele não consegue aguentar esse café. Então, vendo essa tirinha, você consegue fazer uma previsão daquilo que você vai ler, entendeu? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão do que é prediction. Então, ao tentar ler as tirinhas ali acima, a gente viu que a gente usou de algumas estratégias de leitura e técnicas de leitura. Uma delas foi entender a decodificação das palavras, também como a tipografia usada. Você utilizou uma estratégia chamada prediction, ou previsão ou predição. Essa estratégia consiste na predição baseada em nosso conhecimento de mundo e nas pistas presentes no texto, certo? Tanto elas são verbais como as não verbais que a gente usa. Por meio dessas pistas, podemos prever o significado de palavras desconhecidas, de frases, parágrafos ou mesmo o sentido geral do texto, certo? Pessoal, vou fazer um desafio para vocês. Pausa o vídeo um minuto e tenta ler o texto que está aqui na tela. Vamos lá?
Vamos ver se vocês conseguem. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam na ordem correta. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem nenhum problema. Isto é porque não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Isso não é interessante? Show de bola, não é? Então, você usa a previsão, a prediction, para conseguir fazer a leitura desse texto, embora as palavras estejam embaralhadas, todas elas. Sem nenhum problema sequer, né? Não é interessante? Então é isso, pessoal. Fica aqui meu muito obrigado e vejo vocês na próxima aula.